Conversas e confabulações, mais um vídeo do canal conversando sobre saúde de forma serena, sincera e suave. Essa pandemia está deixando a gente estressado, hein? Puxa vida! Vamos conversar um pouco sobre isso hoje. Vamos ver que é possível se estressar menos apesar da situação que estamos vivendo. Antes de começar, eu gostaria de te recomendar que se inscreva no canal se ainda não é inscrito, acione o sininho para você ser notificado quando tiver vídeo novo, compartilhe com seus amigos, dê o like. Caso você não saiba, essas medidas fazem com que o vídeo seja considerado relevante pelo YouTube. E na hora de uma pesquisa, quando alguém pesquisa os temas relacionados com o vídeo, ele vai aparecer nos primeiros lugares da pesquisa. Então, quanto mais likes, quanto mais compartilhamentos, quanto mais inscritos, mais relevante o vídeo fica para o YouTube. E isso ajuda o canal a cumprir o seu objetivo. Levar informação ao número máximo possível de pessoas de forma clara e facilmente compreensível. Hoje vamos conversar um pouco sobre estresse. Estresse é bom ou é ruim? O que é estresse? Vamos começar da definição mais simples. É uma resposta fisiológica, uma resposta do organismo a uma situação percebida como ameaçadora. E o organismo vai produzir respostas que vão nos preparar para sair da situação, para lutar contra ela ou para fugir dela. Por isso é chamado resposta de luta ou fuga. Pensa no homem morando lá nas cavernas, um homem coletor, caçador. Andando pela floresta, de repente ele se depara com um animal feroz. Ele tem que tomar decisões instantâneas. Ou ele vai lutar com o animal, ou ele vai fugir dele. Uma coisa ou outra, ou ele vai virar o almoço desse animal. Uma tempestade de substâncias é liberada na circulação que produz essas modificações no organismo, é preparado, produz essa resposta de luta ou fuga. A pressão arterial sobe, a frequência cardíaca e a frequência respiratória também aumentam. O sangue é desviado das vísceras e da pele para as pernas e para os braços, partes do corpo que ele vai precisar para lutar contra o animal ou para fugir dele. As pupilas dilatam, ele fica mais vigil, mais atento, para enxergar melhor, para distinguir melhor o que ele precisa fazer. Essa é a reação de luta ou fuga, situação que nós chamamos de estresse agudo. Passou o problema, tudo volta ao normal, o organismo volta ao normal. Resumindo nessa figura aqui, uma ameaça real ou imaginária, conclui que aquela é realmente uma situação de risco e você produz a resposta de luta ou fuga. Que está resumido aí nessa listinha. Aumento da frequência cardíaca e da frequência respiratória, desvio do sangue para as pernas e para o braço, dilatação das pupilas, a pessoa fica mais atenta. Volta para os dias atuais. Pensa em situações em que a pessoa vive como se estivesse permanentemente em perigo. Essa palavra estresse está sempre presente em todas as conversas sobre saúde, porque o estresse produz alterações que, se num primeiro momento elas são boas, até necessárias para a manutenção da vida, a longo prazo ela vai causar problemas. Agora vamos pensar nisso no nosso dia a dia. Pensa, por exemplo, num policial que todo dia sai para trabalhar e a sua atividade é lutar, por exemplo, contra o crime organizado. Para ficar num exemplo, não vai nenhum estigma aqui não. Esse policial está sempre se deparando com pessoas muito bem armadas que estão prontas para dar cabo da sua vida. É uma situação de perigo real e que ele vive dia após dia. Aqui então nós já não estamos falando mais de estresse agudo, estamos falando de um estresse permanente, mantido, de situações de estresse que se repetem e que já se transformaram em estresse crônico. As consequências disso a longo prazo para a saúde são danosas. Volta lá na imagem da resposta aguda, da reação de luta ou fuga. E compara com o atleta, por exemplo, quando vai começar uma competição. Primeiro ele faz um aquecimento,
que é o aquecimento. É a preparação lenta e gradual do organismo para colocá-lo naquelas condições de produzir muito mais trabalho, que é o que ele vai precisar quando começar o jogo. A mesma coisa que aconteceu agudamente em questão de segundos quando ele se viu diante de um perigo. O que mudou aqui é o estímulo, é o que desencadeou a resposta. Agora, imagine se esse jogador de futebol fosse viver todos os dias da semana nessa condição de aquecido, preparado. O organismo não está preparado para viver assim. Quais são as consequências que isso vai trazer? Primeira delas, cansaço, fadiga, desânimo, porque a pessoa está exposta a um aumento de trabalho. Eu usei o exemplo do jogador de futebol para mostrar que uma pessoa que está exposta a situações crônicas de estresse, ela está como que permanentemente preparada para lutar ou fugir. Porque o organismo não está preparado para viver assim. O organismo está preparado para produzir essa situação quando ela é necessária. E o que acontece com uma pessoa exposta a estresse crônico? Uma sensação de cansaço extremo, fadiga, de esgotamento, isso aumenta a irritabilidade da pessoa, aumenta a ansiedade. Se a pessoa tem predisposição para se deprimir, ela tende a se deprimir. A pessoa tem distúrbio do sono, imagina que ela passa o dia todo ligada, vigil, quando chega à noite ela não consegue parar de pensar no que aconteceu ao longo do dia, como que ela vai relaxar para pegar no sono. Então começam por aí os distúrbios de sono. Se a pessoa tem predisposição para algum problema psiquiátrico, esse problema pode aparecer e as consequências disso na vida diária da pessoa começam a aparecer também. Pode ser resumido nessa figura, essas respostas emocionais ao estresse crônico que realimenta a ameaça, porque quanto mais ansioso, com medo, inseguro eu fico, mais eu vou me sentir ameaçado. Aí eu estarei diante de uma ameaça imaginária, mas é uma ameaça porque o organismo não distingue ameaça real de ameaça imaginária. O organismo identifica a ameaça e responde a ela. Vejam que quando as pessoas falam de estresse, em geral elas estão falando desta situação. Ou seja, estão falando daquilo que nós sabemos são as consequências do estresse. E entender isso é importante porque até onde eu consigo interferir naquilo que desencadeia situações de estresse para mudar a situação. Vejam que muitas vezes isso é possível. Na maioria dos casos de estresse que eu identifico, as pessoas estão se estressando por coisas que elas não podem mudar, não conseguem mudar, que não depende delas. E é aqui que eu quero trazer a conversa estresse da pandemia para a nossa mesa. O que a gente pode fazer para aliviar as nossas tensões durante essa pandemia? Todos nós estamos vivendo com medo, ansiosos, incertos sobre o presente, sobre o futuro, com medo de pegar o vírus, com medo de ficar muito doente, com medo de morrer. E esse é o medo real. Faça você essa pergunta: o que eu posso fazer para mudar essa situação? Se você não é profissional de saúde, não é pesquisador, não é desenvolvedor de medicamento, de vacina, não é dono de hospital, gestor de hospital, não é gestor de serviço de saúde, então você tem muito pouco para fazer agora. O que você tem para fazer agora é se cuidar, e você já sabe como fazer isso. Não custa repetir, manter os cuidados de higiene, o uso da máscara facial sempre, lavar as mãos, desinfetar com álcool e gel, evitar a aglomeração de pessoas, porque esse vírus se propaga pelo ar, e quanto mais próxima a pessoa está de alguém que está disseminando o vírus, maior o risco dela se contaminar. Tudo isso você já sabe, isso é o que te cabe fazer. Para além disso, é esperar. Você é passageiro de um avião em voo. Você entra num avião aqui em Belo Horizonte, às 5h45 da tarde, ao amanhecer você está descendo em Lisboa, 9h30, 10 horas de voo. Quanta coisa aconteceu desde a preparação do voo aqui, 1 hora antes, 2 horas antes de você se embarcar, até você pisar no aeroporto. Muita coisa aconteceu e você não tem a menor ideia delas. Por quê? Porque não te cabe se preocupar com isso. Você não é piloto, não é comissário de bordo, não é mecânico, não é controlador de voo, não opera os radares.
Você simplesmente entra no avião, senta, reclina a poltrona, dorme, quando o dia amanhece, você está chegando lá. O que te cabe fazer durante o voo? Cumprir as normas de segurança, seguir as orientações dos comissários de bordo e esperar que os pilotos e os comissários de bordo façam bem feito o seu trabalho, acreditar que o mecânico que avaliou o avião lá antes do embarque também tenha feito muito bem o seu trabalho. Essa analogia cabe como uma luva na situação que nós estamos vivendo. Se você está estressado com essa pandemia, há muita coisa que você pode fazer para se desestressar. Nós estamos vivendo uma situação de acesso à informação de todo nível, e eu falei no vídeo passado sobre as armadilhas que isso pode representar para a gente. Falando de Covid-19, 24 horas por dia, de número de mortos, de número de infectados, de esgotamento da capacidade dos leitos, e isso causa medo. Dependendo do seu grau de exposição a essas informações, chega a causar pânico, e isso não vai ajudar em nada. Então, meu conselho: filtre as informações que você vai buscar e evite aquilo que te estressa e que você não pode mudar. Não interessa essa informação para você, porque ela não vai mudar a sua vida. E você não pode mudá-la. Quem pode fazer alguma coisa para mudá-la, está fazendo, ou tentando fazer. E aqui as redes sociais têm contribuído muito para aumentar ainda mais esse grau de estresse, de ansiedade, de medo, de preocupação. Porque tem pessoas que parece que tocam samba de uma nota só postam nas redes sociais sempre as mesmas coisas, criticando ou elogiando, criticando esse ou aquele gestor, e o tempo todo bombardeando a gente com isso. Isso vai fazendo uma lavagem cerebral que faz a gente pensar que só existe isso no mundo. E não existe só isso no mundo. O mundo continua girando e tudo que acontecia antes continua acontecendo. A pandemia é um problema a mais, ela não substituiu nenhum dos problemas que nós já tínhamos. Tem pessoas que fazem questão de postar uma foto de um acidente com vítima, mas nunca postou uma foto da sua orquídea florescendo, para animar o seu dia, para te fazer pensar na grandeza da criação. Quem é que te põe para cima? Quem é que eleva a sua autoestima? Quem é que eleva o seu moral? Busque essas pessoas. Se tem alguém que está te jogando para baixo, mesmo que seja seu amigo íntimo ou familiar, dê um tempo, evite consumir essas informações para você não se prejudicar. Se você começa a ver só coisas ruins, ouvir só notícias ruins, com o tempo, automaticamente você começa a pensar que o mundo está ficando muito ruim. Eu vou contar um exemplo aqui, rapidinho, que aconteceu comigo na residência. Eu fiz residência no Hospital Biocor, em cardiologia. Então a gente via lá o dia inteiro pacientes muito doentes, infartados, fazendo cirurgia cardíaca. O tempo todo era só isso que a gente via lá. Depois de 2 anos de residência, eu saí de lá com a impressão de que pelo menos 70% da população ia ter um infarto no próximo mês. Era uma coisa real para mim. Meu cérebro tinha processado aquilo, de tanto repetir aquela informação, eu acabei ficando com aquela impressão de que essa era a realidade da população em geral. Felizmente não é. Lá era uma amostra selecionada e, portanto, era uma amostra viciada. Mas como eu estava exposto àquela informação 24 horas por dia, eu fiquei com essa impressão. Então, se você ficar exposto 24 horas por dia a informações ruins apenas e não procurar as boas notícias sobre a pandemia, essa ideia de que a pandemia é uma tragédia, é trágica, é catastrófica, vai se formando cada vez mais na sua mente. Isso vai te estressar cada vez mais. Há 2 meses a gente estava na expectativa de ver a população brasileira começar a ser vacinada. Nós já vacinamos 7% da população brasileira. Antes de você falar assim, mas só 7%, os Estados Unidos já vacinaram não sei quantos milhões de pessoas. Nós estamos no Brasil, para a nossa realidade. Muda o disco. Nós já vacinamos 7%. Daqui a pouco a gente vai ter vacinado 15%, 20%, 30%, 50%. Notícia boa.
Notícia que acende a esperança. Notícias que elevam a nossa esperança diminuem os efeitos do estresse na nossa vida. Muito obrigado pela atenção. Mais uma vez, se você não está inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, me ajude a ajudar as pessoas a serem felizes. Eu sou o Dr. Paulo Alves, médico cardiologista.